Oi, bom dia. Guardar mais um pouquinho aqui o pessoal chegar para a gente poder gravar a aula. Senão eu faço a gravação aí depois o pessoal dá uma olhada. A gravação com a apresentação. E agora? Agora. A posição. Dá para ouvir? Ou estão ouvindo? Não. E agora? Guardar mais. Entrega mais uma aula síncrona, né, de desenho de projeto de instalações hidráulicas. A gente vai começar pela parte de instalações hidráulicas no hidrossanitário. Hoje a aula vai ser mais para apresentação mesmo do conteúdo teórico. Ainda não vou colocar as atividades de desenho de projeto, eu vou colocar em breve.
Aguardar mais um pouquinho. Estão me ouvindo? Para ver se chega mais alguém nesse minutinho final, mas a ideia é começar antes das 15 para as 8. Bom, então vamos começar de qualquer forma, tá? A aula de hoje é sobre desenho de projeto de instalações hidráulicas. E o que é que são instalações hidráulicas, né? Em primeiro lugar, eu vou começar a definição de instalações hidráulicas a partir da definição de instalações de água fria, tá? Só para destacar, para frisar, né, por que dessa escolha, a forma como você projeta as instalações de água fria e as instalações de água quente são muito similares, né? A água quente acaba tendo alguns detalhes extras e acaba se diferenciando mais pelo material utilizado, tá? Mas as especificações, de forma grosseira, né, você vai poder definir, você vai definir quando melhor, né, com mais detalhes, quando chegar na disciplina de instalações hidráulicas, tá? Mas a grosso modo, né, instalações de água, a gente vai considerar aqui nessa disciplina a forma de representação das instalações de água fria e do projeto de instalações de água fria e de água quente de forma muito similar, tá? Vão ter algumas pequenas diferenciações. De modo geral, instalações hidráulicas são o quê? É um conjunto de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos existentes a partir do ramal predial, sempre destinado ao abastecimento dos pontos de utilização de água do prédio em quantidade suficiente de modo a manter a qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento, né? Portanto, um sistema de instalações hidráulicas ele tem o objetivo de fornecer água para os usuários de uma edificação com qualidade, né? E de modo eficiente. Qual que é a norma de projetos para instalações prediais de água fria, né? Vou começar aqui falando da água fria em geral. Seria a NBR 5626,
tá? A partir dessa norma, eu faço o projeto das instalações de água fria. Essa é a norma do projeto, não é a norma de desenho, é como se fosse a NBR 5410 dos sistemas de instalações hidráulicas de água fria. Para água quente tem outras especificações. A gente vai começar a entender como que funciona o sistema de instalações hidráulicas prediais a partir da sua origem, né? E onde que fica a origem do sistema de instalações hidráulicas prediais? Todo sistema de instalações hidráulicas, ele é conectado com a rede de distribuição de água do município, tá? E como que esse sistema de abastecimento de água do município funciona, né? Em primeiro lugar, a água fornecida para um município, ela tem que ser captada de algum lugar. E ela vai ser captada de uma fonte, né? Que vai ter de captação de água bruta, que seria esse primeiro ponto aqui do nosso sistema, né? Seria esse primeiro ponto aqui do nosso sistema, tá? No caso aqui de Florianópolis, só para fazer para ilustrar onde que está esse ponto de captação de água bruta, né? Para a cidade de Florianópolis, esse ponto aqui, ele se encontra na região da Grande Florianópolis, em Santa Amaro, em Palhoça, principalmente os rios Pilões e o rio Cubatão. Tá? Esses são os dois rios principais que abastecem, que fornecem água para a cidade de Florianópolis. Para poder levar a água até o município, é necessário elevar essa água através de bombas para poder encaminhar a água bruta para o tratamento dos efluentes e para a filtração, tá? Que seria esse sistema que corresponde a essa parte do sistema aqui. Entre os processos de tratamento de efluentes, né, de separação de sujeira da água, vamos colocar dessa forma, seria a floculação, que é onde se inclui o sulfato de alumínio para poder elevar a sujeira, né? E fazer com que essa sujeira seja separada para decantação, tá? Separada da água e sofra o processo de decantação. Depois do processo de decantação, é feita a filtragem da água bruta. Após a eliminação de sujeiras e o tratamento de efluentes, é feita a desinfecção da água e insere-se os sais necessários para a desinfecção. Após o processo de desinfecção, transporta-se a água, né? Esse transporte pode ser feito através de bombas elevatórias, que é o caso aqui do nosso exemplo. Em alguns casos, né, capta-se a água de um ponto alto e se transporta a água por gravidade, também isso pode acontecer, tem alguns pontos do nosso sistema de Florianópolis que isso acontece, né? E coloca-se a água depois o ponto final desse transporte, ele ocorre aqui no reservatório de águas do município. Né? Esse reservatório aqui, a água já está tratada, desinfectada e pronta para consumo. Daqui desse ponto, transporta-se a água através da rede de distribuição municipal. Tá? Como que a água chega nas edificações, né? Conecta-se o sistema de instalações hidráulicas prediais em um ponto da rede de distribuição municipal. E o nosso objetivo aqui da disciplina é entender como que é essa parte interna, né, do sistema de instalações hidráulicas, como que o sistema de instalações hidráulicas ele está caracterizado dentro da edificação. Tá? Em primeiro lugar, todo o sistema começa
né, todo o sistema de instalações hidráulicas, ele começa através da sua conexão com o ramal predial, que está no ponto 7 da figura, bem aqui no rodapé da apresentação. Todos conseguem ver? Vamos ver como é que está o chat. Bom. Espera aí que eu acho que eu tenho que tirar a notificação para a barra não aparecer. Acho que agora vai dar certo. Não. Enfim. Bom, então todo o sistema começa do ramal predial, que estava ali no rodapé da página, tá? Se alguém quiser acompanhar também a apresentação, esses slides aqui já estão disponíveis no Moodle. Eu fiz algumas correções, eu vou depois postar as corrigidas. Bom, então aqui tem todo o sistema começa do ramal predial. Em seguida, é colocado na conexão, né, do sistema de instalações hidráulicas com o ramal predial um hidrômetro para verificar o quanto que entra de água, para fazer a medição do quanto que entra de água naquela edificação. Dessa forma é possível aferir o consumo, né? Então, esse hidrômetro, normalmente ele fica posicionado numa estrutura chamada cavalete, tá? Entre o hidrômetro e o ramal predial, existe um registro chamado registro de gaveta. Os registros de gaveta, eles costumam funcionar como os disjuntores nos projetos elétricos. Eles servem somente para abrir e fechar o sistema de abastecimento de água sem controlar a sua vazão. Essa que é a diferença de um registro de gaveta para um registro de pressão. O registro de pressão eu controlo a vazão. Tá? Então, existe uma certa diferença entre os dois tipos de registro. Caso de gaveta, é só para abrir e fechar a entrada de água, entrada e saída de água. E um desses registros de gaveta é posicionado na entrada do ramal, porque se a edificação tiver algum problema, tiver que fazer alguma troca de equipamento, né, necessária, logo no ramal predial, ou talvez seja necessário fechar o abastecimento, por exemplo, para a limpeza do reservatório, então é interessante que se tenha um registro de gaveta para poder fechar a entrada, bloquear a entrada de água na edificação. Tá? Bom, além dessa estrutura de entrada do sistema de abastecimento de água predial, ou seja, do sistema de instalações hidráulicas predial, eu tenho também algumas outras estruturas que nem sempre são obrigatórias. Por exemplo, o reservatório inferior, ele é uma estrutura obrigatória para edificações com mais de 3 pavimentos. Menos que isso, não é uma estrutura obrigatória. Porém, é uma estrutura que tem sido cada vez mais utilizada em virtude dos sistemas de abastecimento de captação de água da chuva. Nesses sistemas, coloca-se reservatório inferior, normalmente. Bom,
Além do reservatório inferior, eu tenho também o conjunto motor-bomba de recalque. Tá? Quando eu falo recalque, recalque normalmente é um duto de subida da água. Para quê? Para poder elevar a água em alguns pontos da instalação. Tá? Então, eu tenho o conjunto de motobombas, que é o de número 14, e de recalque, para poder encher o reservatório superior. Tá? Então, eu tenho aqui um sistema, o reservatório superior é bem comum ser apresentado nas instalações, nem sempre tem, tá? Tem algumas situações que as edificações elas não têm reservatório, tá? O sistema de abastecimento é feito de forma direta, porém, o uso do reservatório superior é o mais recorrente, tá? É uma forma de você evitar problemas de abastecimento caso a rede não possa fornecê-lo, né? Então, o reservatório superior acaba sendo bem comum, que é o ponto de número 1. Do reservatório superior, eu tenho alguns dutos que são chamados alguns dutos para controle desse reservatório. Uns são para controle e outros são para distribuição de água. Os barriletes são os dutos que servem, que saem do reservatório para distribuir a água ao longo da edificação. Enquanto que os dutos 2 e 3, que são os dutos extravasor ou ladrão, popularmente conhecido, e de limpeza, são dutos vertedouros. Tá? No caso, o ladrão é para evitar o transbordamento da caixa, que é o extravasor. Enquanto que o duto 3, que é o duto de limpeza, ele é um duto que tem um registro de gaveta, tá? Para que você possa esvaziar a caixa d'água para limpeza e manutenção. Então, é um duto que serve para controle, né? Um vertedouro controlado, digamos assim. E no caso dos barriletes, os barriletes são os dutos que que transportam a água para os pontos de consumo da instalação. Tá? Conectados aos barriletes, eu vou ter as colunas de distribuição. O que são as colunas de distribuição? São as colunas que transportam água para os pavimentos da edificação e para os ambientes. Tá? Através das colunas de distribuição, que eu vou ter as ramificações das colunas de distribuição implicam em conexões aos pontos de consumo de água. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de coluna de distribuição nos banheiros, né? Eu tenho uma coluna de distribuição com conexão ao lavatório e aqui com conexão à pia. As pias e os lavatórios, nesse caso, são os pontos de consumo. Gente, até aí tudo bem? Bom, aqui eu tenho uma outra forma, eu posso representar um sistema de instalações hidráulicas, é importante deixar claro essa parte, de duas formas. Eu posso representar através dos desenhos das tubulações em si. É muito comum vocês encontrarem os blocos no AutoCAD com as tubulações desenhadas de fato, com as conexões representadas bonitinhas, com as emendas, ou você pode representar o sistema de instalações hidráulicas através de uma representação chamada isométrica e que é simplificada, que seria essa forma aqui, que está ilustrada nessa figura. Tá? Aqui eu tenho uma representação de um sistema completo, predial, né, de vários pavimentos. Por que eu sei que tem vários pavimentos? Porque eu tenho vários pontos de saída, aqui, ó, várias ramificações das minhas colunas de distribuição, que são essas partes aqui. Tá? Então, aqui eu vou indicar as partes do sistema, né? Eu tenho a rede pública, ramal predial,
Gente, eu vou desligar a câmera aqui, tá? Só para evitar problema de conexão. Bom. Então, como eu estava mostrando anteriormente, né? Eu tenho a representação do sistema também na forma conhecida como isométrico, que é uma representação simplificada e tridimensional do sistema de abastecimento de água de uma edificação, né? O sistema de instalações hidráulicas de uma edificação. E eu tenho subdividido em que partes, né? Rede pública, que é o ponto de conexão com a rede de distribuição, ramal predial, que é a tubulação que vai conectar na rede pública até o cavalete, que é o que contém o hidrômetro. Tem o ponto do alimentador predial. O que seria o alimentador predial? É o ponto que sai do hidrômetro, é a tubulação que sai do hidrômetro e leva a água para os reservatórios. No caso aqui, esse sistema de instalação especificamente tem reservatório inferior. Aqui eu tenho uma bomba representada, uma bomba de recalque, que vai elevar a água para o reservatório superior. Esse tubo de recalque, ele nada mais é do que uma continuação do nosso alimentador predial, tá? É chamado de recalque porque é um tubo de elevação. Quando a gente fala de elevação, nós chamamos de recalque, tá? Quando a água é elevada através de um conjunto motobomba, por uma tubulação. Bom, tem um reservatório superior. O reservatório superior normalmente é dividido em duas partes, porque eu tenho uma parte utilizada para consumo e a outra parte utilizada para emergências, para as instalações de incêndio. Tá? Então, o reservatório acaba sendo dividido em duas partes, normalmente por essa razão, tá? Para que o sistema de incêndio funcione, da edificação. Conectada à parte de consumo, eu tenho os barriletes. Tá? Os barriletes são as tubulações que vão levar a água para os alimentadores prediais, que contém as colunas de distribuição, os alimentadores prediais conhecidos como colunas de distribuição, e vou levar, e essas pequenas ramificações correspondem aos pontos das colunas de distribuição, correspondem às ramificações para os pontos de consumo. Tá? Conectado ainda ao reservatório superior, eu tenho os vertedouros. Nesse caso aqui eu tenho o vertedouro. Aqui eu tenho o vertedouro de limpeza, por isso que tenho a válvula, né, representada pela circunferência. E eu tenho o vertedouro do extravasor, ou ladrão. Tá? Conectado a contingência, né, o reservatório, a parte do reservatório destinada para contingências, que seria a parte destinada para sistemas de incêndio, ela também é conectada ao alimentador, às colunas de distribuição, porém por uma outra via. Aqui eu tenho a chave boia, né? Eu falei por engano aqui é a chave boia. Essa chave boia serve para medir o nivelamento da caixa. O dreno seria o vertedouro de limpeza. Bom, então aqui eu tenho um detalhamento, né, da entrada do sistema, como que está representado. De modo geral, todo sistema público que fornece água exige a colocação de um hidrômetro, né?
Para que eu preciso do hidrômetro? Para medir quanto que entra de água na edificação, né? Quanto que aquela edificação consome. E sempre eu tenho que incluir na conexão do meu sistema de instalações hidráulicas com a rede pública, a caixa eu tenho que conectar o registro de gaveta, que fica posicionado numa caixa para registro de calçada. Tá? Ele fica posicionado na calçada da edificação. Quanto ao abastecimento, né? Ramal de abastecimento, que é o ramal predial. Já comentei, né, para que ele, ali nos desenhos, para que ele serve. Aqui nessa apresentação tem formalizado para que serve o ramal predial, né? Como que ele está caracterizado. E eu tenho o ramal predial externo e o ramal predial interno, que é o alimentador predial, né? O externo é o que faz a conexão com a rede pública de águas, enquanto que o interno, ele serve para abastecer a edificação, ele serve para levar a água até a edificação, ou seja, seria aquela tubulação que conduz a água para os reservatórios. Como vocês podem observar, né, aqui eu tenho um sistema simplificado e por que ele está simplificado? Tem alguns pontos da instalação que estão suprimidos nesse sistema. Esse sistema que está apresentado aqui na tela, nesse momento, ele é um sistema que ele não contém reservatórios, ele é chamado de sistema de abastecimento direto, ou seja, não tem nenhuma contingência nesse sistema, né? Então, se falta água da rede pública, a edificação ela não é abastecida de água, tá? É o que nós chamamos de sistema direto, e também ele é um sistema que não tem bombas, nesse caso. Por que ele não tem bombas? Porque ele está situado numa edificação em que a água vem com bastante pressão para a região, portanto, não necessitaria de bombas para poder levar a água nos pontos de consumo. Tá? Nesse caso, é levar água nos pontos de consumo porque não tem reservatório. Tá? Então, como eu já falei para vocês, acabamos de ilustrar um sistema de abastecimento direto, sem bombeamento. Existe também os sistemas de abastecimento indireto, que são os sistemas que utilizam reservatórios, e o sistema de abastecimento híbrido, que eu tenho pontos da edificação, que são conectados diretamente à rede pública de águas, e eu tenho pontos da edificação que são conectados ao reservatório, que está presente na edificação. Então, aqui eu tenho um exemplo de sistema direto com e sem bombeamento, né? O segundo caso eu tenho, pode estar situado numa área em que a água não tem tanta pressão, por isso que necessita do bombeamento. Aqui tem o exemplo, né, de sistema de abastecimento direto, também sem bombeamento. O sistema indireto, eu sempre vou ter um reservatório, eu posso ter um reservatório tanto superior quanto inferior, tá? O que caracteriza esse sistema como indireto é o fato das colunas de distribuição dos pontos de consumo estarem conectados ao reservatório. E o reservatório que seria esse ponto intermediário entre a rede pública e as colunas de distribuição da edificação. Tá? Então, eu posso ter esse sistema com e sem bombeamento também. Tá? Normalmente, o sistema de abastecimento indireto, ele é com bombeamento, quando se trata de edificações com mais de um pavimento, principalmente. Aqui eu tenho um outro exemplo, né, de sistema indireto, nesse caso com dois tipos de reservatório, superior e inferior.
Nesse caso, o bombeamento ele acaba sendo a jusante do reservatório inferior, tá? Acaba sendo depois do reservatório inferior. Então, aqui eu tenho um exemplo de sistema indireto, tá? Como você, nesse caso aqui, esse sistema ilustrado na edificação, ele não tem bombeamento. O reservatório está situado aqui na parte superior, né, da edificação. Eu tenho toda aquela estrutura de tubos e de tubulações saindo do reservatório, que foi mencionado anteriormente, o ladrão, que é o item 2, o tubo de limpeza, que está representado aqui pelo item 3, não está bem visível por conta da perspectiva, né, do desenho em perspectiva, mas está representado aqui no item 3. O registro, que é conectado à coluna de distribuição, é importante ter um registro aqui na saída da coluna de distribuição para poder isolar o reservatório em caso de manutenção, tá? Que também tem um outro registro, né, para uma outra coluna de distribuição. E eu tenho as colunas de distribuição em si, tá? Que são conectadas aos pontos de consumo, aqui e aqui. Pode observar, né, os pontos de saída, as ramificações aqui as ramificações da coluna de distribuição estão indo para o vaso, para a pia também. Também. Aqui eu tenho um sistema de abastecimento híbrido. Por que ele é híbrido nesse caso? Estão vendo aqui o item 14? O que o item 14 corresponde? Ele é um ramal de alimentação predial que vai ser conectado. Ele é um ramal de alimentação predial e, ao mesmo tempo, uma coluna de distribuição conectada diretamente ao duto de número 15, né? O que é o duto de número 15? É o alimentador predial, né? Então, esse duto de número 15, ele vai ser conectado ao duto de número 14 e também ao duto de número 5, que corresponde. E também ao duto de número 4, desculpa, que corresponde à entrada à elevação da água para o alimentador predial para o reservatório superior, o tubo de recalque, no caso, né? Então, eu vou ter aqui o item, um sistema de abastecimento híbrido, porque eu estou alimentando o tanque com a água diretamente vinda da rede de distribuição sem conexão ao reservatório, enquanto que os demais pontos da edificação eu estou conectando ao reservatório de água. Aqui tem algumas definições do que são as partes do sistema de instalações de água fria. Essas definições eu já fui passando para vocês ao longo dos desenhos. Aqui tem um outro exemplo de prumada de instalações de água fria com reservatório superior e inferior, tá? Só que aqui o desenho ele está representado com um detalhamento um pouquinho maior, em que eu represento o desenho das tubulações em si. Eu não represento as tubulações por linhas. E eu represento também as simbologias das válvulas, né, e dos registros de gaveta. Gente, até aí alguma pergunta? Então tá. Bom,
Para a gente poder representar as tubulações nos sistemas de instalações hidráulicas de água fria, em alguns casos a simbologia de água dos sistemas de instalações de água quente também se utiliza essa simbologia aqui, tá? Salvo algumas alterações. Como que eu represento essa simbologia nos sistemas de instalações de água fria? Aqui eu estou representando a simbologia de identificação dos tipos de tubulações presentes no sistema de instalações hidráulicas. E nessa identificação tem que constar o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui um ponteirinho. Quando essas duas letras iniciais aqui, elas correspondem ao quê? Essas duas letras iniciais, elas correspondem ao tipo de sistema de águas que aquela tubulação, ela transporta, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar ou AQ de água quente ou AF de água fria. No caso aqui, nós estamos trabalhando com água fria, num primeiro momento. Nesse outro ponto, essa numeração aqui corresponde ao quê? Corresponde ao número da coluna de distribuição ou ao número da coluna de distribuição que esse sistema, que identifica esse sistema, né? Por exemplo, eu tenho duas colunas de distribuição, uma que vai para a cozinha, uma que vai para o banheiro. Então, eu vou chamar da cozinha de 1 e a do banheiro de 2, tá? Então, eu vou utilizar a numeração para diferenciar os circuitos de água quente, de água fria ao longo da edificação, para cada ambiente da edificação. E embaixo eu coloco, aí eu especifico o diâmetro daquela tubulação que que está sendo identificada por essa simbologia, né, que está representada na tela. Então, aí eu vou colocar a simbologia de diâmetro, né, que é o símbolo φ, e o tamanho do diâmetro do tubo, normalmente dado em milímetros, tá? Quando a gente fala de NBR, as unidades são milímetros. Para identificar outros tipos de tubulações conforme a sua finalidade, eu vou utilizar outras siglas nos sistemas de instalações de água fria. LI para representar a coluna de limpeza, EX para representar o ladrão ou o extravasor dos reservatórios. AP é a coluna de alimentador predial, tá? E o AL é a alimentação do barrilete, né? No caso, o AL é aquela coluna que sai imediatamente antes das ramificações do barrilete, tá? Para representar as conexões e as válvulas, eu vou utilizar uma série de símbolos, tá? Esses símbolos, eles podem variar, por isso que é importante ter legenda na representação do desenho de instalações hidráulicas. Aqui eu estou exibindo para vocês na tela as simbologias utilizadas na representação simplificada, tá? que é quando eu represento as tubulações através de linhas. Então, as conexões eu vou representar por linhas curtas que cortam as linhas de tubulações, né? Como vocês podem observar nos joelhos e nos T's, aqui representados na tela. Os registros eu vou representar por um símbolo que parece uma gravatinha, o registro de gaveta. Registro de pressão normalmente é o mesmo símbolo, só que achurado. É importante destacar isso, não está ilustrado aqui na tela, mas é uma representação que se costuma utilizar. E uma coisa que é importante
de se mencionar quando nós representamos os pontos de conexões e de válvulas no sistema na representação isométrica do sistema de instalações hidráulicas, também na representação em vistas, que é uma outra representação bem comum desse tipo de desenho, é que a simbologia ela tem que vir acompanhada de siglas que identificam aquelas conexões ou aquelas válvulas, tá? Por exemplo, o registro de gaveta sempre vai vir acompanhado da simbologia RG, tá? Só para ilustrar. Válvula de descarga vai ser acompanhada da simbologia da sigla VD. Por aí vai. Aqui tem mais alguns exemplos de simbologias retirados do livro do Carvalho Júnior, tá? Que é o livro Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. É um livro que é bem interessante para consulta, se for possível, se vocês conseguirem consultá-lo, eu recomendo que consultem, tá? Ele foca bastante nos aspectos de desenho desses sistemas. E aqui eu tenho alguns exemplos de conexões, só para que vocês conheçam, né, os catálogos com conexões e quais são os tipos de bitolas mais comuns, né? Aqui eu tenho um adaptador de tubulações, né? Um adaptador para diâmetros variáveis, tá? Isso pode acontecer bastante ao longo das instalações. Joelhos, né, com angulações diferentes. Algumas buchas de redução, né? Aqui também é um outro tipo de adaptador para tubulações. Aqui tem mais alguns exemplos de conexões com os seus devidos diâmetros, tá? Também conhecido como bitola, né? É importante destacar que bitola, tá? É um conceito que varia em instalações em geral, né? Como vocês podem ter observado, nas instalações elétricas, às vezes se fala de bitola de fio, que é seção de área, e não diâmetro, assim como também, mas quando se fala de dutos, é sempre bitola, se refere a diâmetro, tá? Quando se fala de condutores, se refere a seção de área, então é importante cuidar, né, com essas nomenclaturas, com a nomenclatura de bitola. Aqui tem os registros, né, registro de pressão, registro de esfera é o registro de gaveta, tá? Porque ele não fornece o controle da vazão na água, ele só serve para abrir e fechar a entrar, para impedir ou para liberar a saída de água. Tá? Então é isso que serve, para isso que serve o registro de gaveta. Registro de pressão, ele serve para controlar a vazão, então são coisas diferentes. Tem mais algumas peças de conexões. Aqui tem algumas indicações de catálogos com os links, caso vocês tenham curiosidade de conhecer os equipamentos envolvidos nas instalações hidráulicas, de alguns fabricantes, dos dois principais. E quanto ao projeto, né? O que tem que constar num desenho de projeto hidráulico? Plantas, cortes, elevações, alguns detalhamentos de partes do projeto de instalações hidráulicas. Que partes? Barrilete, sempre tem que constar. Pode constar algum detalhamento da bomba, tá? Mas não é tão comum, mas pode constar. Pode constar algum detalhamento do ramal de entrada. Tem que ter o desenho isométrico, memorial descritivo e especificações de material. Antes de seguir adiante, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Então, tá bom.
Então, aqui eu tenho um exemplo, né, das plantas de desenho hidráulico. Aqui eu tenho uma representação em vista superior do sistema de instalações hidráulicas para mostrar onde que estão os pontos de consumo de um dos ambientes, tá? Aqui, como vocês podem observar, eu tenho a representação do ramal de alimentação predial, né, através do que está identificado por essa simbologia aqui. Eu tenho um ramal de alimentação predial, por isso que ele está com o número 01, né, é feito por uma tubulação de 25 milímetros de diâmetro. E eu tenho aqui a coluna de distribuição representada por identificada por essa simbologia aqui, ó. Água fria 01 é a coluna de distribuição que abastece os pontos de consumo do banheiro, né? Portanto, aqui eu tenho uma vista superior do desenho para indicar qual que é o comprimento da tubulação até o chuveiro, o comprimento da tubulação na horizontal até o vaso sanitário e também até o lavatório. Essa conexão aqui nem sempre ela é feita, tá? Acontece muitas vezes do ramal de distribuição, da coluna de distribuição do vaso sanitário, ela ser isolada, tá? Então, esse modo de instalação aqui pode variar, tá? Aqui eu poderia ter por exemplo, um AF02 conectado direto ao vaso sanitário, tá? Isso se dá por questões técnicas do projeto de instalação. Então, aqui eu tenho também um esquema de representação do sistema predial de água fria, né? Eventualmente eu posso representar um esquema em vista frontal, que é o que está representado aqui, um sistema com reservatórios inferior e superior. E aqui eu tenho um desenho de detalhamento do barrilete representado em perspectiva, tá? Como vocês podem observar, esse barrilete ele está representado teoricamente numa perspectiva cavaleira, né? Só que não da maneira correta. A cavaleira teria que ter a redução lateral e com detalhamento de barrilete e das colunas de distribuição numeradas que vão abastecer os pontos de consumo da edificação, né? Como vocês podem observar. Eu tenho aqui, ó, como vocês podem observar, duas conexões, dois tubos de alimentação dos barriletes, que seriam esse e esse, né? Do reservatório de consumo direto e do reservatório de contingência, tá? Da parte do reservatório que serve para contingência. Aqui faltou especificar, né, com clareza, o extravasor e o tubo de limpeza, que podem estar posterior no desenho. Aqui eu também tenho um detalhamento de barrilete, né, nesse caso representado em vista lateral. Tá? Esse caso aqui ele está com uma representação um pouco mais completa, porque ele representa o ladrão e o tubo de limpeza. Aqui ele apresentou uma estrutura um pouco diferenciada na hora de representar o ladrão, que é o extravasor, e o tubo de limpeza, né? Ele fez a conexão dos dois vertedouros na mesma saída, só que em um ponto se colocou válvula e outro não, tá? Esse é um caso aqui que então, aí ele conectou na mesma saída, talvez por uma questão de economia, né? É uma estratégia que é interessante de se utilizar. Como que eu represento o posicionamento da caixa d'água e dos barriletes na plantas
de cobertura, né? Na parte superior, na vista superior. Eu represento sempre por linha omitida na planta de cobertura, e eu tenho que representar sempre os barriletes, as colunas de distribuição que estão em linha tracejada, que estão em linha cheia, e os barriletes em linha tracejada, né? Como vocês podem observar aqui no desenho. Aqui eu tenho um exemplo de representação das vistas isométricas, dos desenhos isométricos. Eu tenho um isométrico de banheiro, tá? Como vocês podem observar, essa planta aqui está sendo representada no desenho isométrico, né? Então, eu tenho aqui, ó, tubulação de água fria. Nesse caso aqui, do ramal foi direto para o vaso sanitário. E aqui eu tenho ramificações que vão para o registro de pressão do chuveiro, né? Aqui a parte de água fria e aqui a parte do lavatório. Quando eu falo lavatório, corresponde à pia do banheiro, tá? Isso tem que ficar bem claro. Como vocês podem observar, ó, sempre é incluído no desenho de instalações hidráulicas as siglas que identificam os pontos do sistema, né? Tanto as válvulas quanto os pontos de saída, né? No caso das conexões, não. Aqui também tem um ponto de saída de ducha higiênica. Nesse exemplo aqui, vocês podem observar que há também um sistema de instalações hidráulicas de água quente e que esse sistema ele acaba sendo misturado ao sistema de água fria em dois pontos, aqui e aqui, porque eu tenho um equipamento que é ligado a torneiras e chuveiros que se chama misturador. Esse equipamento faz a junção das águas quente e fria para uso dos lavatórios e dos chuveiros, tá? Para que o usuário possa fazer o controle de temperatura da água nos lavatórios e chuveiros. Como vocês podem observar, como que eu diferencio a água quente da água fria aqui? O que vocês acham? O que vocês notam de diferente? Os traços, professora. Um traço de água fria, o outro é para água quente. O pontilhado é para água quente. Isso, esse é um ponto, né? A linha tracejada é para representar a tubulação de água quente, como também já foi exibido na simbologia anterior. Além disso, o que vocês podem observar? Observem bem como que a nomenclatura, como que a identificação dos diâmetros nas tubulações tracejadas, ela está representada, ela está identificada, né? Eu represento o material do sistema e não sei se vocês repararam, mas os diâmetros são menores também, né? Então, o sistema de água quente ele acaba se diferenciando pelos diâmetros das tubulações e também pela linha tracejada das suas tubulações no desenho. Tá claro? E um outro detalhe importante, né, é quando... Não sei se vocês observaram ali nos pontos de consumo do chuveiro e do lavatório, né? É sempre quando eu tenho pontos que são conectados a um misturador, o restante da tubulação que sai dos pontos de consumo, ele é de sistema de água quente, né? Então, aqui, ó, a tubulação do lavatório, né? Essa parte aqui, ela é uma tubulação de água quente, assim como essa tubulação aqui,
que vai ser conectada ao ponto de saída de água do chuveiro. Tá claro? E um outro detalhe importante que não foi mencionado ainda, vocês observaram que tem alguns números embaixo das siglas que identificam os pontos de consumo e também os registros? O que vocês acham que esses números significam? Esses números significam o quê? Esses números significam as alturas que esses pontos estão em relação ao piso, tá? Ou seja, são as cotas de nível do sistema de instalações hidráulicas. Tem alguns desenhos do isométrico que se utiliza a representação de cotas de nível, aquela mesma representação aquela mesma cotagem que foi feita nos cortes verticais, para se representar os níveis dos pontos de consumo e das válvulas e do posicionamento das válvulas e dos registros no sistema de instalações hidráulicas. Tá? Nesse caso aqui, as cotagens estão todas feitas em centímetros e representam o quão elevado do piso os registros e as válvulas estão, tá? E os pontos de saída de água. Os pontos de saída de água, não sei se vocês conseguiram observar, mas eles são representados por setas, né? Como vocês podem observar ali no ponto do vaso sanitário, lavatório e do chuveiro, tá? Isso tem que ficar bem claro. Ó, aqui tem um exemplo do que eu acabei de mencionar, né? Quando se utiliza as cotas de nível para se informar as alturas dos pontos de saída de água, dos pontos de consumo e dos registros. Aqui eu tenho um exemplo de isométrico de uma cozinha. Tá? Normalmente, isométrico de uma cozinha ele acaba sendo um pouco mais simples, por ter até uns 2 pontos de saída de água, né? Nesse caso, o projetista ele colocou um ponto de saída da máquina de lavar louça e outro da pia. Aqui eu tenho um exemplo, né, de isométrico combinado com a representação com a representação de um banheiro que é um pouco maior, de 2 banheiros, na verdade, né? De um lavabo e de um banheiro com 2 pias, na verdade. Aqui eu tenho um outro tipo de representação do isométrico quando as paredes estão distantes, né? Nos pontos de saída ou quando eu tenho pontos de consumo em locais diferentes da edificação, tá? Isso é algo que é importante o projetista pensar na hora de fazer o projeto, né? Normalmente nos projetos de prédios, de apartamentos, se coloca tudo numa mesma promada. Nem sempre é possível, tá? Devido a algumas questões estruturais, por isso que se faz o estrutural primeiro e depois se faz o hidráulico. Aqui eu tenho um outro exemplo de representação de isométrico de banheiro. Então, eu tenho uma série de exemplos. Ó, aqui, como vocês podem observar, o alimentador, a coluna de distribuição desse banheiro é a coluna de distribuição 5, de número 5, então está identificada com uma numeração diferente.
E aqui tem uma apresentaçãozinha que se refere aos registros e às válvulas de retenção e de descarga, né? A válvula de descarga é utilizada nos vasos sanitários, válvulas de retenção se utiliza muito pouco, tá? Para questões bem específicas, não usuais em edificações residenciais. Registro de gaveta, registro de pressão, tá? É importante destacar que sempre conectados aos chuveiros e às torneiras são os registros de pressão que são utilizados. Os registros de gaveta são para bloqueio ou liberação de água nas instalações hidráulicas, tá? Ao longo das tubulações das instalações hidráulicas. O registro de gaveta ele corresponde ao disjuntor do sistema elétrico, enquanto que o registro de pressão ele é uma espécie de regulador de fluxo, controlador de fluxo. Por isso que ele é utilizado nas torneiras. Bom, então aqui eu tenho quantas tubulações, né? Eu tenho diferentes tubulações para água fria, sempre se utiliza o PVC. PVC tem alta durabilidade, tá? E para água quente é que as instalações são um pouquinho mais complexas, tá? Porque eu tenho diferentes tipos de tubulações, cada uma com vantagens, com suas vantagens e desvantagens. Antigamente se utilizava mais, e nas instalações antigas ainda tem as tubulações de cobre, porém tem se verificado um certo limite de durabilidade das instalações de cobre, né? Por conta da oxidação desse material. Nesse sentido, foram criados, em virtude dessa evidência, né, foram criadas outras alternativas de materiais para água quente, de tubulações para água quente. Uma entre as principais são o Aquaterm, né, que é o tubo de polietileno reticulado, tubo PEX, e é um PVC próprio para água quente, né? Não se utiliza o PVC para água quente por questões técnicas e físicas. E também tem as tubulações de PPR, que tem sido cada vez mais utilizadas, que é essa verde que está representada aqui na figura. Então, aqui eu tenho um exemplo de desenhos de representações verticais, tá? Então, no desenho de projeto hidráulico, eu tenho que representar as vistas em corte do sistema de instalações hidráulicas verticais, a superior, eu tenho que representar as vistas verticais, que seriam as laterais ou as frontais do cômodo, a superior da cobertura e a superior do ambiente que é abastecido por determinadas colunas de distribuição, tá? Então, eu tenho que representar essas instalações. Aqui eu tenho exemplo da representação vertical. Aqui ele fez a cotagem tradicional, tá? A forma como vocês vão cotar o desenho, vocês podem cotar tanto por cotas regulares, como desse modelo aqui, quanto pelas cotas de nível, tá? Quando você faz a representação vertical. A única diferença, a vantagem da cota de nível é que ela limpa um pouco mais o desenho, ela deixa o desenho um pouco mais claro. Se você for cotar através da representação tradicional, é importante tomar o cuidado que esse projetista fez aqui, é que ele fez uma coisa boa. Ele cuidou para botar uma espessura de linha mais fina que a das tubulações, tá? Representadas. Uma coisa que ele não precisava ter feito é colocar as unidades de medida das tubulações no desenho, tá? Isso não se faz.
Aqui eu tenho um outro exemplo um pouco mais detalhado de representação em planta e esquema vertical. Representação em planta é a representação da vista superior, né, do ambiente, e o esquema vertical do sistema hidráulico, com as suas devidas cotas. E quanto ao dimensionamento, tá? Antes de passar para a parte do dimensionamento, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida quanto ao desenho. É, né? Só quando a gente começa o desenho de fato que a gente vê se a gente sabe ou não sabe às vezes. Bom, então quanto ao dimensionamento, tá? Como que eu meço a capacidade como que eu projeto a capacidade do meu sistema de instalações hidráulicas? Em primeiro lugar, eu começo pelo dimensionamento do reservatório, tá? Como que se dimensiona o reservatório do sistema de instalações de água fria? Eu vou projetar o consumo diário daquelas pessoas em litros por dia. Eu vou calcular o consumo diário daquela edificação em litros por dia. Vou estimar uma capacidade para consumo diário. Como que eu estimo essa capacidade? Eu vou verificar qual que é a estimativa do consumo per capita em litros por dia das pessoas que habitam aquela edificação e quantas pessoas que habitam a edificação. E o consumo por dia, tá? Tem algumas sugestões na NBR de consumo em litros por dia que variam conforme o tipo de ambiente, né? Porque a NBR ela já fez uma estimativa de quanto tempo as pessoas habitam aqueles ambientes, né? Que funções que elas exercem para poder para poder estimar quanto que é o consumo diário de água dessas pessoas na edificação, tá? Ela colocou, na NBR constam alguns critérios, né, que a capacidade, e é importante destacar que a capacidade do reservatório tem que atender ao consumo diário, né, que seriam 24 horas por dia, acrescido de 20% com reserva de água para combater o incêndio, ou seja, para encher aquela parte de contingência do reservatório, a outra subdivisão. Então, para calcular a quantidade para calcular o consumo, para calcular, desculpa, a população de uma edificação, nós temos que verificar o código de obras da cidade, né, que é um dos critérios que se utiliza para calcular, e também considerar alguns critérios devido às características de algumas edificações, né? No caso de uma unidade residencial, considera-se que 5 pessoas habitam, caso a edificação seja térrea, ou 2 pessoas por dormitório, mais 1 pessoa por dormitório de dependência de empregado, em caso de prédio e apartamento, tá? Então, são essas 2 formas para se calcular a população de ocupantes de uma edificação em áreas residenciais. O terceiro critério é o Código de Obras do município, tá? Considera-se que uma pessoa ela deve habitar uma edificação, né? Ela tem que habitar, ela tem que, no caso das edificações residenciais, uma pessoa ela tem que habitar, no mínimo, uma edificação que tenha 15 metros quadrados. Tá? A edificação ela tem, habitada, ela tem que considerar que cada 15 metros quadrados dessa edificação seja ocupado por uma pessoa.
No caso de estabelecimentos comerciais, essa taxa de ocupação de metro quadrado por pessoa é menor, né? Por quê? Porque as pessoas ficam menos tempo, tá? Então, essa referência foi tirada do livro do Hélio Creder, né, de instalações hidráulicas, e considera-se que considera-se a taxa de ocupação de pessoas por metro quadrado em algumas áreas comerciais, né, são as que constam na tabela apresentada. Definida a população que habita aquela edificação, que usufrui daquela edificação, é possível definir o consumo específico em função dos tipos de edificação, tá? Conforme o ramo de atividade dessa edificação. Se a edificação ela for uma residência, então, em apartamentos, normalmente o consumo per capita é em torno de 200 litros por habitante por dia, tá? Já aí, dependendo do padrão do apartamento, pode ser um pouco mais. Já em edificações comerciais ou industriais, esse consumo pode variar para taxas menores, dependendo da quantidade de horas que os habitantes ficam naquela edificação. Então, de posse desses dados, né, de consumo e da população, você pode dimensionar o consumo diário da edificação para poder estimar a capacidade do reservatório, colocando uma contingência de 20% naturalmente. Então, seria o item CD, né, ele seria multiplicado por 1,2, para acrescentar o 20% extra de reserva. Dimensionamento das tubulações, ele é feito por uma metodologia definida na NBR 5626, que varia conforme a vazão de cada peça conectada à tubulação, né? As vazões de cada peça de utilização necessitam para o perfeito funcionamento estão relacionadas com um número chamado de peso das peças de utilização. O peso das peças de utilização, ele faz parte do método, né, da metodologia de dimensionamentos de tubulação, tá? E está relacionado diretamente ao funcionamento das peças hidráulicas. Bom, então, para vazão de projeto de algumas peças, dada a vazão de projeto de algumas peças hidráulicas, eu vou ter pesos que correspondem à relevância desses pontos de saída de água nas instalações hidráulicas. Portanto, quanto maior a vazão, maior o peso, como vocês podem observar aqui no exemplo da válvula de descarga. E como vocês podem observar também, aqui ó, vamos pegar agora vamos ilustrar um local que tem pouca vazão, né? Os chuveiros, né? Eu vou ter um peso relativo menor, ou seja, ele vai ter menos vazão menos vazão de água, né? Então eu vou ter que eu posso utilizar uma tubulação que seja um pouco menor para fazer a derivação do abastecimento de água para o chuveiro elétrico, para a saída no chuveiro elétrico. Bom, quais são as etapas para dimensionamento das tubulações utilizando os métodos de peso? Eu tenho que verificar o peso relativo de cada aparelho sanitário, conforme indicado na tabela apresentada anteriormente.
Em seguida, eu vou somar os pesos dos aparelhos alimentados em cada trecho da tubulação, né? Para quê? Para poder calcular. Por que eu vou fazer essa soma? Para poder calcular os ramais das colunas, para poder calcular os diâmetros das colunas de distribuição por ambiente e também para poder calcular os ramais de alimentação. Tá? Depois eu vou determinar o diâmetro de cada trecho através do ábaco, né? Eu vou verificar quanto que deu essa soma e eu vou comparar esses valores com o ábaco que vai aparecer na tela a seguir. Tá? Por exemplo, eu quis calcular a coluna de distribuição do meu banheiro. Vamos supor que a soma dos pesos, né, de todos os pontos de saída de água do meu banheiro deu 2,5. Então, eu vou aqui no diâmetro de... Eu vou aqui, ó, na coluna dos pesos de 2,5. E eu verifiquei, ó, que a tubulação da coluna de distribuição do meu banheiro vai ser de, no mínimo, 20 milímetros de diâmetro, porque o 2,5 ele está aqui. Tá claro? Aqui tem um outro exemplo, né, de como dimensionar a coluna de distribuição do banheiro. Né? Aí ele dá os itens que constam, os itens dos pontos de saída do banheiro e os pesos correspondentes a cada um desses itens, né? Então, vaso sanitário, por exemplo, com válvula eu tenho 40, lavatório e chuveiro 0,3 e 0,1. Aí eu vou ter um peso de 40,4. Com a soma de 40,4, eu vou ter uma soma por aqui. Então, eu vou ter que o diâmetro da minha coluna de distribuição do banheiro vai ser de 40, vai ser de 32 milímetros, tá? Aliás, vai ser de 40. Ele está bem na fronteira, né? Está um pouquinho acima. Aqui, nessa tabela, tá? Tem algumas sugestões de quais são as alturas típicas dos pontos de saída de água em relação ao piso, né, do posicionamento dos pontos de saída de água em relação ao piso. O lavatório costuma ser de 60 centímetros ou um pouquinho mais alto. Uma banheira costuma ser de meio metro, né? Então, eu tenho aqui uma série de sugestões de onde que devem estar posicionadas as tubulações de saída para os pontos de consumo em relação ao piso, as alturas das tubulações de saída. Quanto à água quente, né, a metodologia ela é muito similar às instalações de água fria, né? Esse sistema de água quente ele é um sistema independente, mas como que o sistema de água quente ele se origina, né? Da onde que ele se origina? Você conecta um ramal você conecta uma coluna de distribuição, você utiliza um barrilete conectado a uma coluna de distribuição exclusiva para água quente, tá? É um sistema originalmente de água fria e que vai ser conectado a um aquecedor, né? Eu vou ter um barrilete, uma coluna conectada a uma coluna de distribuição que vai ser encaminhado até um aquecedor, que pode ser a gás, ele pode ser elétrico, né? Vai variar, né? Conforme o cliente deseja. E desse aquecedor, eu faço
as instalações de água quente, que podem ser ou tubulações de cobre, de PPR ou de PEX, né? De PEX. Então, tenho essas 3 opções típicas para água quente. Sistema de água quente, como vocês já mencionaram, né? Ele vai ser sempre representado por linhas tracejadas. Aqui eu tenho também a representação por linhas tracejadas nesse isométrico. Aqui eu tenho algumas nomenclaturas envolvidas no sistema de água quente, tá? Uma coisa que é importante que não foi muito destacada, eu vou voltar aqui um pouco os slides. Eu acho que é importante mencionar isso. Quando nós temos os desenhos de vistas superiores, né, das representações em vista superior, das tubulações, ó, como vocês podem observar, essa tubulação aqui de água fria, ela é uma tubulação que entra, tá? Ela vem de cima para baixo, por isso que ela está ela está representada por uma circunferência que é branca por dentro, tá? Ela não está achurada. Caso viesse de baixo para cima, aí seria o contrário, representaria-se essa tubulação aqui achurada, tá claro? Bom, gente, então de instalações hidráulicas era isso. Aqui tem algumas referências utilizadas para estudo, tá? Então, se puderem consultar essas referências, consultem, principalmente essa daqui e essa daqui, tá? E da parte teórica era isso. Em breve vocês vão receber o trabalhinho que vai ser postado lá no Moodle para que vocês possam fazer o desenho de projeto de instalações hidráulicas. Professora, Oi. eu gostaria de tirar algumas dúvidas com a professora, mesmo do projeto mesmo que a gente vai fazer. A professora vai botar as especificações, né, do que a professora quer que a gente desenhe, né, as vistas superiores, geometrias e tal. Então, isso eu vou tirar a dúvida depois. Eu queria saber, em questão do memorial. A gente pode fazer o memorial no Word, em vez de fazer no AutoCAD? Eu acho que fica mais fácil. Não, eu não peço memorial, porque o foco aqui é o desenho. Ah, entendi. O desenho da professora, a professora vai exigir água quente ou só água fria? Pode ser só água fria, eu deixo a água quente como opcional. Tem gente que no semestre passado quis colocar, eu deixei, aí fez direitinho. Ok, então não precisa de memorial. E o sistema de esgoto a professora vai passar depois ou vai ser só o sistema de... Ah, vai ser depois, vai ser desenho separado, Vai então? ser depois, são 2 partes separadas. Eu passo primeiro o trabalho de hidráulico, aí depois eu passo o trabalho de desenho de esgoto. Ok, eu acho que é só isso, então, professora. Tá bom? Mais Obrigado, alguma professora. pergunta? Não, é só isso. Obrigado. Nada. Prof, eu só não entendi quais vão ser as vistas que a gente vai ter que colocar no Isso aí projeto. eu vou colocar no enunciado do trabalho, tá? As Tá, normalmente beleza. são que vistas? São quais são as partes que você vai usar do arquitetônico, né, para poder fazer o desenho do projeto hidráulico. Você vai utilizar os cortes verticais que mostram a cozinha, os cortes verticais que mostram o banheiro, tá? E a planta baixa. São esses desenhos que você vai utilizar do arquitetônico para poder fazer o hidráulico. Então, você vai precisar dos cortes laterais e também da planta baixa. Aí, para representar a parte externa do sistema, né, o ramal predial, aí você vai precisar provavelmente da fachada lateral.
tá? Tá, entendi. Obrigada. Nada. Professora, só mais uma coisinha. Eu tenho um exemplo de uma vista frontal do hidrossanitário, da parte de instalação de água fria. Eu queria saber se a nomenclatura que eu usei aqui, se as cotas a professora aceita. Se eu puder dar uma compartilhada para Sim, sim, mostrar. podemos ver. Tem que Deixa vir. eu autorizar aqui. Já pode compartilhar a tela. Aqui. Peraí, professora, tem um monte de janela aberta aqui. Acho que foi. Ah, isso aí é Eu uma não. vista, uma vista lateral, né? Lateral, isso. Faz tanto tempo que eu não me lembro direito o nome das vistas. Não, tá aparecendo mesmo pelo desenho. Aqui, por exemplo, a professora botou todos os diâmetros nos tubos, né? Eu acho que fica muito repetitivo, então eu gosto de botar junto com a nomenclatura aqui, ó. O diâmetro de todos os Mas tubos. é que tem um problema que nem sempre. ah, então, eu gosto que coloque todos os diâmetros em cada trecho, tá? De tubulação. Isso aí é uma coisa que eu peço mesmo. O que talvez a cotagem, tu pode utilizar essa cotagem, tá? Não tem problema nenhum. Ok. Eu só acho que não fica de forma tão clara, tá? A melhor cotagem, no caso do hidráulico, As de nível. eu acho melhor usar de nível, tá? Até eu não usava, eu vi os alunos usando e eu achei que ficou melhor Ele fica mais nos limpo o desenho. semestres anteriores, é. Só que assim, Aí eu, é que eu vi que o exemplo que a professora mostrou, as cotas. O cara botou as cotas por dentro do desenho, né? sim. Mas se eu botar por fora também ele não fica poluído. Não, não, Esse, até por esse- fora ficou melhor. Daí, essa aqui daí seria a deu. parede, né? As Uhum, paredes, o piso e o teto, e aqui as cotas, né? Por fora, para não atrapalhar muito o desenho. Eu só fui obrigado a botar essa aqui, né? uhum. É. Não, por fora ficou melhor com esse estilo de cotagem, né? Uhum. E outra coisa que a gente vê também, a gente lê facilmente a cotagem pelas linhas auxiliares, a gente vê que as referências estão bem claras. Então, quanto a isso, não teria problema, tá? Cotagem, se tu quiser continuar mantendo essa cotagem, pode manter, não tem problema nenhum. Ok. Eu só vou pedir para te marcar os diâmetros das tubulações, né, em cada trecho. Aí sempre Ok. com o FI e o valor, né? Ok. E, Ok. e outra coisa que é importante, tá? Quando vai cotar na planta baixa, né? Quando você vai fazer o desenho na planta baixa. O desenho na planta baixa não tem jeito, aí você vai ter que adotar a cotagem, que é o hidráulico em vista superior. Você vai ter que adotar a cotagem tradicional, porque você vai medir a tubulação na horizontal, certo? Ah, a professora diz aqui, né? Aqui eu fiz já direto do hidrômetro. Não sei se a professora vai cobrar desde o hidrômetro até o. Sim, a Tudo, entrada, tudo sim, terreno. na planta, sim. Então tá bom. Aí aqui no caso tem as distâncias e tem a nomenclatura em cada cano, né? E aqui é Uhum, onde ele é o de alimentação, né? Ele vai entrar uhum. de baixo para cima. Então eu posso manter tudo isso, então. Sim, aí esse desenho, ele é feito na planta de locação. Isso. Aí, aí no caso da planta de locação, você vai desabilitar, né, as leis do paisagismo, de alguns elementos que não precisam, você vai tirar a visualização e vai incluir os desenhos do hidráulico. Fechou. E o da caixa d'água aqui, ó. Eu não sei, eu não sei onde é que a professora vai colocar a caixa d'água no desenho, mas eu teria que botar o extravasor, né? O ladrão. E eu teria que botar a boia, onde é que fica tudo, né? Aí Uhum.
Eu não sei se a professora vai especificar alguma coisa. Não, isso aí eu não vou especificar, e vocês é que vão colocar. Entendi. Então, essa seria outra planta necessária. Seria a de locação, com aonde os canos da caixa d'água descem para as colunas. Seria Ah, na outra. verdade, tu pode fazer o desenho da caixa d'água e da entrada na mesma planta de locação. É porque é um pavimento só, né? É que esse é o meu que tinha 2 pavimentos. No caso de um pavimento só, não tem problema de você utilizar a mesma planta de locação. Ok. Aí a isometria, a professora vai pedir um dos ambientes ou de todos? Eu vou pedir só do banheiro, Só do banheiro. é, Ok. tá? Gente, Ok. por hoje era isso. Essa aula de hoje eu vou dividir ela em algumas partes, tá? Eu vou fazer a gravação dela um pouquinho diferente, tá? Eu vou colocar ela inteira, mas eu vou ainda dividir ela também em partes para que possa ser aproveitada e para que fique menos cansativo para vocês. Então, até quinta-feira, gente. Até quinta, professora. Obrigado. Nada. Tchau, prof. Obrigada pela aula. Até.